eu estiver fazendo isso, simplesmente eu estou fechando uma porta que poderia abrir para mim, certo? Então o que que eu pensei? Fala, Japopito meu, belezinha? Como vocês estão, seus lindos e maravilhosos? Galera, mais um videozinho tentando falar pra vocês, dar um feedback, falar como que foi a minha entrevista, o processo. Então para você que eu sonho um dia trabalhar com TI, trabalhar com programação, com computador, talvez venha até aqui pro Canadá, pagar um bubble teazinho pro Japapito, esse vídeo aqui é pra você, beleza? Futuramente eu vou criar uma nova playlist aqui no canal, né, somente relacionado a assuntos de TI. Acho que tem uma galera que tá realmente interessada, tá querendo aprender e vamos que vamos, né, galera? Bom, primeiramente eu queria agradecer todo mundo que fez o curso do Japapita, é um curso gratuito onde que eu dou um norte por onde começar, como começar, se você quer seguir essa carreira de TI, de programação. E especialmente esse pessoal que vai lá, assiste as aulas, avalia e ainda coloca uns comentários como esses. Então, cara, para você que é que nem o Lucas Shinzato avaliou, comentou, cara, de coração, muito obrigado. Você não sabe como que isso é gratificante para mim. E, cara, do fundo do meu coração eu te agradeço mesmo. Beleza? Então, galera, o curso aí, tá, o link tá na descrição, fiquem tranquilos, se vocês quiserem assistir, tá disponível, vocês podem assistir quando vocês quiserem, que é totalmente de graça e tá lá na Udemy. Beleza? Então vamos pro show. Eu tirei um print screen aqui do e-mail do cara que tava me dando a entrevista, é óbvio que eu não vou revelar o nome pra vocês, senão vai que o cara não gosta, né? Vai que ele dá um copy paste aqui e todo mundo faz essa entrevista, então, sei lá, pega um pouco mal, né? Então, esse daqui foi o e-mail, eu fiz a entrevista, primeiro ele perguntou se eu já trabalhava com programação, eu expliquei pra ele, blá 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 blá, e no final da entrevista ele falou assim: "Então, beleza, faz pra mim esse assignment, daqui 7 dias a gente vai avaliar e a gente vai ter outra conversa." Mas, galera, qual que é o ponto dessa entrevista, desse assignment? É que ele pediu pra gente utilizar C Sharp, né, utilizando o .NET Full Framework e não utilizar o .NET Core. Eu, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, eu só tenho trabalhado com .NET Core. Aí quando ele falou que eu tenho que utilizar o ASP.NET, né, a biblioteca da Microsoft, eu já fiquei meio assim, hum, vai dar ruim 06. Eu já tava meio assim, tá ligado? E aí quando ele falou que eu tinha que obrigatoriamente usar esse cara aqui, ó, nossa, perdi o mouse, desculpa. Quando eu tinha que usar esse cara aqui, AngularJS, aí, meu amigo, tá ligado? Tá ligado aquele meme lá do maluco que começa a suar que nem doido, mano? Eu já tava assim, velho. Por quê? Qual que é o problema aqui, Japa? Eu tô trabalhando com Angular. E Angular, a diferença de Angular para AngularJS é a mesma diferença de Java para JavaScript, mano. A única coisa que você tem em comum praticamente é o nome, tá ligado? E aí eu pensei, mano, vai dar ruim. O que eu vou fazer? Ah, eu nem queria entrar mesmo nessa empresa. O que eu vou fazer? Eu vou rejeitar e eu não vou fazer. Só que, mano, galera, uma pulguinha atrás da minha orelha ficou batendo, ficou falando assim, putz, cara, eu vou deixar uma oportunidade dessas passar só porque eu não tenho conhecimento da tecnologia? Sério mesmo? Aí eu pensei assim comigo mesmo, cara, se eu fizer isso eu não vou estar sendo um programador melhor. Se eu estiver fazendo isso, simplesmente eu estou fechando uma porta que poderia abrir para mim, certo? Então o que eu pensei? Eu tenho 7 dias, eu vou tentar fazer. Se eu não conseguir, paciência, né? Então foi isso que aconteceu. Ele me deu esse assignment para fazer na quinta-feira e eu comecei a fazer na segunda. Na segunda da outra semana. Porque o sábado e domingo eu acabei saindo, né, com os amigos e tudo mais. Então eu tive 2, 3 dias para realmente aprender a tecnologia. E aí que tá. Aí foi legal, galera. Eu vou contar para vocês mais ou menos como que foi a minha experiência nesse projeto e os principais aprendizados que eu tive. A primeira coisa que eu desenhei nesse projeto a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei que eu tinha que implementar o banco de dados, eu tive que criar as relações, eu tive que popular o banco de dados, eu tive que criar, né, o projeto em ASP.NET para eu disponibilizar essa API. Eu também tive que criar depois o front, né, totalmente em AngularJS para consumir essas APIs.
Tá? E agora eu vou mostrar para vocês o resultado desse projeto. Beleza, então o que eu fiz aqui, galera? Fiz um projeto em camadas, como vocês podem ver. 3 camadinhas aqui de DLL simples, uma camada de business, uma camada ao banco de dados e outra camada que seria as entidades do objeto. E aqui eu fiz um projeto onde eu disponibilizaria as APIs e no fim o meu projeto em AngularJS. Beleza? Meu projeto de acesso ao banco de dados. Eu acabei utilizando aí a modelagem Code First Model, que a partir do meu código eu gero o banco de dados. Olha só que muito louco, né, galera? Como vocês podem ver, o .NET ele tem aqui uma parte, um dos métodos onde você consegue popular o banco de dados com dados iniciais, que é esse cara aqui chamado seed. Muito interessante, né, galera? E vocês viram aqui, eu apenas criei um forzinho aqui de 1 a 10 e eu crio 10 videogames utilizando sempre uma mesma imagem, tá? Imagem 1. Então essa daqui é a minha camada de banco de dados, de acesso ao banco de dados. O que eu vou fazer para vocês, eu vou abrir o banco de dados aqui só para vocês verem. Ó, aqui eu já tenho um banco de dados, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dar um drop nele. Deixa eu deletar esse banco de dados. Como que eu faço para deletar o banco de dados? Já papito delete. Fechar as conexões existentes. Fechei, como vocês podem ver, não tenho nenhum banco de dados. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui no meu código e eu vou selecionar o meu projeto de banco de dados e eu vou dar um update database. Então com esse comando, olha só que interessante, galera. Com apenas esse comando eu vou gerar automaticamente o meu banco de dados a partir do código. Olha só que legal. Eu estou clicando aqui que nem um doido. Vamos ver se ele vai gerar. E olha só, o banco de dados foi gerado. A tabela videogames foi gerada e eu tenho os 10 aqui, ó. Eu tenho os 10 dados que eu tinha gerado anteriormente. Mano, lindo demais. Fala a verdade, galera. Essa daqui é a proposta de você criar o banco de dados a partir do código, beleza? Então deixa eu fechar aqui esse layer, essa camadinha aqui. Próxima camada vai ser a camada de entidades, que na verdade é a minha tabela. Aí eu criei simples propriedades, acabei criando mesmo como string, eu não estava querendo ficar criando diferentes tabelas. E eu fiz uma coisa bem simples mesmo, beleza? Aí nisso, fechando aqui, eu tenho a camada de regra de negócios, a de business, que eu chamo os métodos da camada de banco de dados. E aí eu apliquei algumas regras de negócio. Então, por exemplo, nesse método aqui, que eu pego os nomes, os videogames pelo nome, eu passo apenas aqui o parâmetro de nome e eu faço o filtro utilizando o link, que coisa linda, maravilhosa, com lambda expression, e aí eu verifico se o nome do videogame acaba tendo o nome que o cara passou. E aí nisso eu retorno uma lista filtrada. Coisa linda, né, galera? Então, nessa minha camada de regra de negócios, eu já tenho meus métodos prontos. O que eu faço depois na minha camada, no meu projeto de API? Eu apenas chamo, como vocês podem ver, eu apenas chamo o meu método da camada de negócios, né? E fica um negócio bem lindinho e bem organizado. Como vocês podem ver, eu tenho apenas 3 APIs. A primeira eu chamo todos, a segunda eu chamo todos filtrado pelo nome, que é aquele parâmetro que eu já te mostrei. E por último, eu consigo atualizar um videogame, um dado no nosso banco de dados. Então, fechando aqui, eu tenho agora um projeto que está respeitando essas 3 camadas e ele está disponibilizando as APIs. E por último, eu tenho o meu projeto em AngularJS, que, mano do céu, foi um desafio tremendo fazer esse cara aqui. E eu queria agradecer principalmente a um inscrito, o inscrito Naka, que colou lá na Twitch e ele me deu um template de projetos JS, AngularJS 1.66, que já vem organizadinho, então é muito parecido com o Angular 2+. Então esse cara simplesmente facilitou muito a minha vida. Eu estava estudando como fazia Angular, implementava Angular 1.4. Foi aí que, meu amigo, eu entendi que o AngularJS 1.4 é muito diferente do 1.5, que é muito diferente do 1.6, depois do 1.7, 1.8. Aí eu pensei, mano, o que a Google fez, velho? Ela simplesmente ferrava todos os programadores e, velho,
sei lá, não sei como que os caras não entraram em choque, em crise, né? Por que que você vai utilizar uma tecnologia onde que uma versão muda drasticamente para outra e tudo para de funcionar? Meu, os caras são loucos. Se você, sei lá, hoje se você um dia encontrar um cara que é programador de AngularJS e domina todas as versões, esse cara aí, realmente ele é hardcore, tá ligado, mano? Muito tenso. Mas então, beleza. Deixa eu só te mostrar aqui um pouquinho. Então, o meu projeto AngularJS, ele chama essa página index, que eu tenho aqui todos os meus componentes, todas as minhas rotas. Eu até coloquei aqui um pouquinho de Bootstrap, porque eu não queria, né, disponibilizar os dados de uma forma muito feia. E aí, se eu for descendo mais um pouquinho, tem um segredo, né? Tem esse cara chamado ngView, que é o Angular Root, que ele vai renderizar as views. Então ele funciona muito parecido com o Angular 2+. Beleza? Então se você entrar aqui, ó, tem uma pastinha também para components, que eu tenho o componente app component, olha só. Mano, olha para isso, velho. É muito estranho, né, velho? Para quem tá acostumado com o Angular 2+. Aí eu tenho um componente chamado app edit component, como vocês podem ver aqui. E eu tenho o componente para o menu chamado app menu component aqui, ó. App menu só, certo? Que vai renderizar o menu.html. Ele também tem o app.root, que se ele não digitar nada no URL, vai redirecionar para o browse game. Se ele clica no edit, vai redirecionar para o /edit, que vai renderizar o edit game.html. Galera, não tem muito segredo. Dessa forma que o templatezinho tá organizado, fica muito mais tranquilo você implementar em AngularJS. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês as views. Ó, essa primeira view aqui, como vocês podem ver, eu sempre bindo o objeto com um cara que vai ser utilizado lá atrás, né, no Angular Component, né? Então nesse caso aqui, esse App Component vai ter esse cara chamado VideoGameList. E aí, o que eu mais senti aí de diferente do AngularJS para o Angular normal é que você precisa fazer isso daqui, ó. Então esse browse game está atrelado com o app component. Então olha só, e o app component eu estou manipulando ele através desse scope aqui. Olha que muito louco. E como vocês podem ver também, eu estou chamando as minhas APIs dos projetos anteriores. Beleza, galera? Então eu vou inicializar o projeto aqui para vocês. Clico com o botão direito na minha solução, seleciono múltiplos projetos, porque eu vou startar a minha API e o meu projeto web e eu vou mostrar para vocês. Cuidado, tá, gente? Vai doer o olho, porque o negócio tá feio. Ó. Então, beleza. Esse daqui é o projeto. Como vocês podem ver, ele carrega os 10 videogames que está na minha tabela do meu banco de dados. E se eu escrevo aqui vídeo 0, por exemplo, eu filtro, ele vai filtrar por nome. Então, está funcionando as duas APIs. A API que pega todos os videogames e a API que filtra. Agora, se eu clico aqui em Edit, eu seleciono um dos videogames, clico em Select e aí eu posso mudar isso daqui para Japapito, videogame 6 para videogame 6 Japapito, videogame atualizado, eu vou para browse e o videogame 6 está atualizado aqui também, certo, galera? Show de bola! Basicamente, eu criei, né, o que ele estava pedindo. Ele queria uma primeira página para ele ver os videogames e uma segunda para editar as entradas. Certo, galera? E que mais? Eu utilizei Bootstrap, eu utilizei Angular, eu utilizei UI Router, eu utilizei JavaScript e não utilizei os for e o off que ele está pedindo. Eu utilizei C#, ASP.NET, eu utilizei Web API, ProWest, eu utilizei o Entity Framework, eu atribuí as rotas também, não utilizei SSL e ele falou que seria um bônus se eu implementasse aí testes unitários. Mas falar bem sinceramente para vocês, eu não estava muito afim de aplicar os testes unitários, então eu acabei não fazendo, mas eu poderia fazer sim. Beleza? E aí, também de um bônus de aprendizado no projeto ASP.NET, eu aprendi muita coisa também interessante em relação ao Model Code First. Como vocês podem ver aqui, o meu layer de banco de dados, de acesso ao banco de dados, ele tem o connection string aqui, certo? E o framework. Se eu estou utilizando um projeto web que eu consumo esse layer,
eu preciso fazer referência e eu também preciso configurar no meu web config esse cara. Então ele precisa estar aqui também, ó. Vou mostrar para vocês. O connection string tem que estar aqui, ó. Tá vendo? Eu apanhei um pouquinho para descobrir isso, tá? E o provider também tem que estar aqui. Eu não sabia disso e acabei apanhando um pouco. Outra coisa que eu aprendi bastante é em relação às configurações, galera. Ó, em relação às configurações, eu tive que configurar esse cara habilitando o cores e também ele por padrão, por default, formato é XML. E se você tira daqui, aí ele vira um JSONzinho bonitinho, redondinho, certo? Bom, gente, então esse daí foi o que aconteceu comigo nesses últimos dias. Eu fiz essa entrevista, espero que vocês tenham gostado da experiência que eu tive. Se vocês quiserem que eu traga mais, se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês mais conhecimentos que eu aprendi, por favor, comentem aí, não deixem de dar um like, não deixem de também acessar lá o curso do Japa que eu fiz para vocês gratuito, que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Aí o pessoal pode estar me perguntando, pô Japa, mas e aí, você vai continuar com essa de AngularJS? Vou ser bem sincero para vocês, galera, eu não gostei. Eu fiz, aprendi a mexer, mas eu acredito que o Angular veio para realmente dominar e dar um vote kick no AngularJS. Então eu acho que não vale a pena você ficar investindo em AngularJS. Dá para você fazer tudo com o Angular normal e de uma forma muito mais rápida e mais organizada. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E não deixem de dar o like e compartilhar com seus amiguinhos de TI. Tamo junto, um beijo do Japapito, eu amo vocês e é nóis.